Fala, gente! Como já era esperado, Ramon Dias foi demitido no final da tarde desta quinta-feira e não é mais técnico do Sport Clube Corinthians Paulista. Todos os detalhes dessa demissão e quem pode ser o novo técnico do Corinthians a partir de amanhã já. Enfim, vamos falar tudo agora nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você. Vem tomar um café. Nós vamos falar da demissão de Ramon Dias. Ramon deixa o comando técnico do Corinthians, oficial pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Também deixam o clube os auxiliares Emiliano Dias, Bruno Urrubari e Osmar Ferreira, além do preparador físico Diego Pereira. Dias chegou ao Corinthians em julho do ano passado e conquistou o Campeonato Paulista de 2025 pelo timão. Nota do Corinthians, tá? A diretoria de futebol agradece os profissionais pelos serviços prestados. O clube deseja sucesso na sequência de suas carreiras. O Corinthians, por meio de seu executivo de futebol, Fabinho Soldado, não fez contato com nenhum outro treinador antes da decisão pela saída do Ramon Dias. Não é verdade nessa nota, que já fez com um contato com o Dorival Júnior antes do jogo, inclusive contra o Fluminense, tá? Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20 do Corinthians, comandará o elenco profissional nesta sexta-feira. Não sei se vai comandar contra o Sport. Vamos aos detalhes, tá? Ramon Dias perdeu, né, o elenco, perdeu o grupo. Ontem a gente viu a entrevista do Memphis Depay, que rasgou o verbo, falou um monte de verdade. Realmente é um Corinthians muito mal treinado, né? Ele falou, a gente só está olhando resultados, né? Realmente é o que eu sempre falava para vocês, né? Veio o resultado do Campeonato Paulista, mas o Ramon Dias, enfim, não fazia um grande trabalho. O Corinthians dependia muito das suas estrelas e quando elas não rendem em campo, acaba, né, o Corinthians tendo aí uma sofrência durante os jogos, tá? Nome, né? Ramon Dias perdeu o grupo, enfim, todo mundo já sabe. Vamos daqui para frente agora. Ontem eu avisei vocês que haveria uma reunião hoje pela manhã para discutir a saída do Ramon Dias, né? E eles chegaram à conclusão que não dava mais para continuar. O Fabinho Soldado foi o mais conservador, né? O último a aceitar tudo isso. Houve até uma cobrança para cima do Fabinho, mas o Fabinho também acabou aceitando, porque o Fabinho tem um bom contato com o Dorival Júnior. Agora eu vou trazer para vocês uma informação exclusiva. O Corinthians procurou o Dorival Júnior, tá? Antes, né, do jogo contra o Fluminense, eu já tinha falado no Blend agora há pouco, mas o Corinthians procurou o Dorival Júnior assim que o Santos ficou sem técnico, tá? E eu não duvido nada que o Corinthians não tenha pedido para ele dar uma segurada, hein? Enfim, então agora a gente não sabe se realmente o Dorival Júnior vai ser o novo técnico do Corinthians, tem tudo para ser, né? O Corinthians fez questão de colocar na nota que não conversou com nenhum treinador antes da queda do Dorival, da queda do Ramon Dias. Isso não é verdade, faz questão de colocar isso na nota para não pegar bem, né? Para não pegar bem, a gente sabe que funciona assim, né? O futebol, né? Enfim, o off é o que tem mais verdade, né? Os bastidores que a gente traz aí para vocês. O Dorival Júnior é um técnico que sempre teve o sonho de treinar o Corinthians, é o único clube de São Paulo que ele ainda não trabalhou, né? Trabalhou no São Paulo, trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Santos, duas vezes, aliás, em cada um, né? E no Corinthians nenhuma passagem. Então acho que agora, né, o Dorival entende que o bonde está passando mais uma vez e ele precisa agarrar, senão pode ser aí, né? Se ele não agarrar dessa vez, pode talvez, quem saiba, ser a última chance, a última oportunidade do técnico Dorival Júnior de comandar o Sport Clube Corinthians Paulista. Dorival que, né, foi demitido da seleção brasileira recentemente, quase foi contratado pelo Corinthians no ano passado, antes do São Paulo contratar, né, o treinador Dorival. Enfim, ele é o nome número 1. O Memphis chegou a indicar um europeu, tá? Eu não sei se não claro que eles levam o Memphis a sério, mas a conversa com o Dorival, então, assim, não pesou muito a indicação do Memphis em relação a um técnico europeu, não pesou muito os nomes do Tite, não pesou o Luiz Castro, não pesou muitos outros nomes, porque o Dorival já é uma conversa do Corinthians aí de mais de uma semana, quase 2 semanas. Então, há uma semana, no mínimo, aí, já houve o primeiro contato do Fabinho Soldado. A relação do Fabinho Soldado com o Dorival Júnior é ótima, e isso faz, né, quem sabe o Dorival até aceitar um convite de imediato. O Dorival já estava amadurecendo a ideia de voltar a trabalhar, mesmo
deixando a seleção brasileira, né, de forma precoce tão recentemente. Ele já confessou isso para pessoas mais próximas, que o interesse dele é voltar a trabalhar. E agora o Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior aí chega, quem sabe, para assumir o Corinthians, né? Vamos aguardar. Não está nada definido, não dá para a gente cravar. E uma coisa que eu posso afirmar para vocês: o Corinthians abriu os cofres para Dorival Júnior. O Corinthians fez uma proposta, o Dorival, se aceitar comandar o Corinthians, será um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Não vou falar que é o mais bem pago, porque ainda não fiz essa pesquisa, mas ele vai ganhar muito mais do que o Ramon Dias ganhava no Corinthians, tá certo? Então, assim, ele vem. Apesar que não é questão de grana, né? O Dorival também tem a rescisão lá da CBF para receber. A questão não é essa, a questão é convencer o Dorival de um projeto, tá? E aí o Corinthians, né, certamente, através, principalmente do Fabinho Soldado, deve estar convencendo o Dorival a esse projeto. É o nome mais forte para assumir o Corinthians, para, né, para ter aí um dos maiores salários do futebol brasileiro, né, na questão treinador, jogador, enfim, vai ter um grande salário, tá? É, o Ramon Dias conquista no Corinthians o Campeonato Paulista, tá? Ao todo, o técnico argentino Emiliano Dias comandaram o Corinthians por 59 partidas, com 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas, com aproveitamento aí de 60%, 59,8% dos pontos disputados. No final do ano passado, né, com 9 vitórias consecutivas, livrou o Corinthians do rebaixamento e, consequentemente, classificou o Corinthians para a pré-Libertadores. Esse ano, né, o Corinthians é eliminado na pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, que pesou muito contra, né, o Ramon Dias. Por isso, o Corinthians vai disputar a Sul-Americana e já toma um pau do Huracan logo na primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Lembrando que na Sul-Americana classifica só o primeiro. O segundo vai enfrentar o terceiro, um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. E na segunda rodada também não ganhou do América do América de Cali, conquistando um empate somente no final. O que valeu foi o título, né, claro, né, do Campeonato Paulista, mas enfim, não dava mais, a pressão era forte, houve a mudança, e agora fica a questão, né, desse anúncio do Dorival Júnior. Eu achava difícil realmente o Corinthians já anunciar a demissão do Ramon Dias e na sequência a contratação do Dorival, porque vai ficar aquela coisa que, por exemplo, o Dorival não gostaria, né? Negociou antes, né? Enfim, isso daí acaba pegando mal aí na questão de ética, né? Entre os treinadores, tá? Entre os treinadores, beleza? Enfim, perdeu o grupo, já não dava mais. Nota do Memphis, acho que eu não esqueci mais nada em relação a Ramon Dias, em relação a Dorival também. Plano B, C, D, a gente pode falar depois que tiver uma resposta definitiva do Dorival, talvez nem tenha, então a gente não precisa nem se desgastar com isso. Vamos aguardar, tá bom? Os próximos passos. Fala, fiel, aí, tudo bem com vocês? Finalmente aí, fiel, saiu a notícia, é oficial. Corinthians postou no final dessa tarde. Ramon Dias não é mais técnico do Timão. Ele sai com o Emiliano Dias e mais outros auxiliares que ele tinha, né? E aí é agradecer, né, galera? Por mais que esses últimos jogos não tenha sido um dos os melhores, né? Mas o trabalho do Ramon Dias não tenha sido excelente, né? Porque senão não tinha sido demitido. Mas é agradecer, né? Ramon e o Emiliano. Que tem aqui a nota do meu timão, né? Ramon e Emiliano saem pela porta da frente. Vieram quando ninguém queria vir. Ajudaram o time a sair da zona do rebaixamento. Alcançaram o recorde de vitórias do Brasileirão. Chegaram nas semis da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E conquistaram um título após 6 anos de jejum contra o maior rival, impedindo o tetra deles. Obrigado por tudo, família Dias. Então é isso aí, rapaziada. É uma coisa que a gente não pode ser ingrato, né? Tudo bem, o cara não tava desempenhando, tinha perdido o grupo já. Como o próprio Samir Carvalho citou, né? Não tô aqui querendo defender ninguém, claro, na minha opinião tinha que sair mesmo. E tem que vir o Dorival pra ajeitar essa casinha aí, porque a gente tem um time bom, né? Só tá faltando um treinador que faça esse time jogar. Mas é aí no mais agradecer, né?
Ramon Dias, pelo trabalho que ele fez e desejar sorte aí na carreira que ele tem ainda aí pela frente. Mas aí, o que vocês acharam das notícias? Dorival aí na mira do Coringão. O Timão aí vai fazer, tá fazendo os esforços aí, né, para contar com o ex-treinador da seleção brasileira, treinador de Flamengo, São Paulo. O cara já treinou o time pra caramba. Experiência ele tem, viu? Mas e aí, o que vocês estão achando das notícias? Mas que o nome do Tite aí não ganhou força, né? Eu nem sabia, o Memphis também indicou um europeu. Mas o que tudo indica, o Corinthians vai com todas as forças no Dorival Júnior. Plano B, plano C, a gente não sabe ainda, né? Mas vamos ver, eu acho que o Dorival Júnior vai dar certo. Esse rapaziada, aqui na descrição tá os créditos, tá? Café do Setorista, Mi Carvalho e meu timão aí. Valeu, rapaziada, forte abraço. Se houver mais alguma atualização, eu trago aí pra vocês. Valeu, vai Corinthians!